Aleluia, glória a Deus. Um assunto que eu tratei, conversei um pouco com a minha esposa, também cheguei a comentar com o irmão Fabrício, a irmã Daiane, e gostaria de ter tratado também com a Raíssa, mas infelizmente a oportunidade acabou se perdendo, não é? Mas hoje é uma oportunidade que todos nós podemos ouvir mais uma vez a respeito das maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Os irmãos que forem achando vão dizendo amém. Os que estão aí dispostos, nós vamos esperar cada um deles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A cura de um coxo. Atos, depois de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Assim diz a santa palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que seria as 3 horas da tarde. E era levado um homem coxo, de nascença, o qual se colocava diariamente à porta do templo chamado Formosa. E ali ele pedia esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando juntamente com João os olhos nele, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés até firmarem seus tornozelos. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Louvado seja Deus. Vamos inclinar nossa cabeça por um momento, enquanto nós oramos ao Pai. E neste momento eu quero aconselhar a você, a pedir a Deus, a pedir que o seu Santo Espírito possa agora abrir os seus ouvidos espirituais. Por mais simples que a palavra de Deus seja ministrada, se é a palavra de Deus, ela vai frutificar. Amém? Vamos falar com Ele então. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua gloriosa e eterna palavra. Que todos os benefícios que foram tragos para aquele homem, por Tua graça, possam também, Senhor, nos trazer uma lição de vida, que nos faça, Senhor, novas criaturas, servos cada vez mais dedicados, servos que cada vez estarão se esforçando cada vez mais para a Tua honra e a Tua glória, pelo grande amor com que nos amou. Ajuda-nos em tudo isso, que nós possamos, através da ajuda do Teu Santo Espírito, extrair, Senhor, do texto, do contexto, da situação, da história, da vida dessas pessoas aqui,
Que o Espírito Santo possa fazer o mesmo através da sua palavra em nós aqui, agora, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos corrige, nos exorta. É o que nós te pedimos, para a tua glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A cura de um coxo de nascença. Primeira coisa que nós notamos no texto: Pedro e João subiam para a oração da hora nona. Como era a nona hora de luz do dia, então era chamado de hora nona. Mas isso seria às 3 horas da tarde. E isso não era uma coisa que eles faziam de vez em quando. Não era uma coisa que eles faziam uma vez por semana, como uma ou 2 vezes por semana, como nós fazemos aqui. Eles tinham um compromisso diário com Deus. Era um compromisso diário. Não era um cumprimento de religião. Era a hora nona. É às 3 horas da tarde. Chegou às 3 horas da tarde do dia, é hora de orar. É hora de falar com o Senhor. É hora de ter uma comunhão com Deus, falar com o Pai. Não é? É uma coisa diária, né? Final de semana, sábado, domingo, apenas. Não, é uma coisa diária. Separar uma hora do seu dia, ser responsável com aquilo. Olha, separa esse cantinho aí. Não abre mão disso. Não abre mão de falar com seu Deus. Não abre mão de meditar nas Escrituras. Mas é difícil, eu não entendo. Sem o Espírito de Deus você não vai entender mesmo. Mas você vai lá e vai mostrar, vai ter essa dedicação. Jesus disse: todo aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que busca, encontra. Se nós encontramos tantas coisas mesquinhas, tantas coisas sem significância, você corre atrás, você consegue. Quanto mais as coisas de Deus, irmãos. Como disse o irmão aqui, vós sendo maus, sabe dar coisas boas para os seus filhos. Se ele pede pão, você não dá pedra. Se ele pede água, você não dá veneno. Sendo mal, vocês sabem fazer isso. Quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que o pedem. Então olha que coisa, eles tinham esse compromisso para com Deus. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no começo do texto. Na hora nona eles estavam lá para orar. Estavam lá para falar com Deus, para orar a Deus, para colocar diante de Deus os seus anseios e tudo mais. Não era apenas nas reuniões da igreja local, né, como nós fazemos. E ali naquele lugar havia um coxo de nascença. O que é um coxo de nascença? É um paraplégico, alguém que não tem o movimento das pernas. Não entendi. É porque a Raíssa está gravando aqui. Então, não sei se vai precisar cortar, mas precisar cortar, a Raíssa sabe fazer isso. Então, irmãos, ele era levado ali e ele era colocado ali. E desde que ele acredito que perdeu os seus pais, né? Porque enquanto você tem pai, tem mãe para cuidar, para sustentar você, né? Não precisa se preocupar muito. Mas e quando não houver mais eles ali? O que você aprendeu, né, com as experiências da vida? Não é? Então, olha que coisa interessante. Desde que seus pais morreram, ele era colocado ali pedir esmola. Tudo que ele queria é apenas ter uma esmolinha. E aquilo já tinha virado uma coisa comum, irmão. Todo dia. Todo mundo já conhecia ele. Já conhecia ele porque o tempo que ele ia ali já tinha virado uma coisa costumeira. Sabe? Fazer o que, né? Sou paraplégico. O médico diz que não tem jeito, né? Fazer o quê? Tem que me acostumar com isso. Vou pedir uma esmolinha, ele me dá a esmola, eu compro pão, como, bebo água, durmo, acordo no outro dia, volto para lá, mais uma esmolinha, mais um pão,
E aquela coisa virou uma coisa rotineira. Ele tinha se acostumado, se acomodou, sabe? Tá bom. Sábado, domingo, culto no sábado, culto no domingo. Aquela mesma coisa, o irmão vai lá, o irmão vai cantar os louvor, o outro irmão vai pregar, aí nós vai embora. Aí no próxima semana, aquela coisa rotineira para ele, já tinha virado aquilo. Mas ele mal esperava que as coisas estavam prestes a mudar na sua vida. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós entramos aqui fazendo a mesma coisa. E quem sabe é num dia desse, é num culto como esse, que a sua rotina, aquela coisa que já vem acontecendo há tanto tempo, vai mudar na sua vida. Aquela doença, aquelas preocupações, aquelas coisas, aquela situação na sua casa, aquele desejo carnal que é contra a glória de Deus. Então, tudo que ele quer é apenas uma esmolinha. Tudo que ele quer, em outras palavras, é cumprir apenas sua religião. Ele já tinha se acostumado. Mas nós aprendemos algo, eu postei algo no grupo hoje a respeito disso. Não aceite nada mais, nada menos do que a promessa de Deus para você. A promessa diz respeito a vós, aos nossos filhos, todos quantos estão longe. A promessa é para vocês. Se tem uma promessa nessa Bíblia, e ela diz respeito a mim e a você, não aceite nada menos e nada mais do que isso. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então interessante que Pedro olhando para ele, e ele querendo esmola, Pedro e João diz para ele: levanta a cabeça, olha para nós. Levanta a cabeça, olha para nós. Você está procurando alguma coisa no meio da sociedade, através da psicologia, através da medicina, através da ciência, algo que eu posso superabundar na sua vida. Você está pedindo uma esmolinha para continuar nessa vida costumeira sua? Eu tenho algo que vai transformar a sua vida. Transformação, eu tenho isso para você. Eu posso tirar isso de você. Mas olha para mim. Eles estavam representando Deus na terra. Eu estava falando com a minha esposa, com os irmãos. Olha para mim, levanta a sua cabeça, olha para mim. Para que você está olhando? Onde você está buscando a solução do seu problema? Onde que você está buscando? E o problema, irmãos, como disse o irmão Brana, é que hoje nós temos desculpa para tudo, irmão. Você tem tudo quanto é médico hoje. Você tem médico para tudo. Por que confiar em Deus? Nós temos tudo. E isso se torna uma desculpa. Porque você tem solução. O homem apresenta soluções para nós. Como aquele homem no tanque de Betesda. Jesus chega para ele e diz: queres ficação? Olha como que o homem age. Olha como que é o ser humano. Jesus fez uma pergunta. Em vez de ele aceitar e ver que ele tinha poder para fazer aquilo, ele começa com um monte de desculpa. Senhor, sabe o que é? O anjo move a água aí, vem alguém pulando na minha frente. Não tem ninguém que me ajuda, me coloca lá. Eu vou refazer a pergunta: queres ficação? Eu não estou perguntando os seus motivos. Eu não estou nem aí, em outras palavras, para os seus argumentos. Deus deixou os médicos. Por que Deus deixou os médicos? Quem já ouviu falar isso? Você acha que isso é um incentivo para você crer em Deus? Para você tomar a Deus em sua palavra? Lógico que não. E Jesus perguntou para ele: queres ficação? Mais uma vez: levanta, toma a tua cama e anda. É desta mesma maneira: tudo que pedir crendo em meu nome, creia que receberá e tê-lo lá. Mas é difícil, não é? Porque a fé, ela é um dom de Deus, não vem de nós mesmos. Mas a fé existe, assim como Deus decretou todas as coisas, ele decretou a fé, ele também decretou os meios pela fé. E qual é o meio? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, só nos cultos? Não, a sua vida deve ser baseada nisso. A sua vida deve ser baseada nisso.
Mas nós temos muitos inimigos hoje, meus irmãos. Há muitos inimigos da alma do homem. E o homem não percebe isso. A secularidade, as facilidades do mundo é um grande inimigo para o nosso crescimento. Porque sem esses meios nós não vamos crescer. Sem se alimentar, a criança pode ter nascido. Ah, nasceu a criança. Não alimenta ela não, para você ver se ela vai crescer. Ela não vai crescer, vai ficar raquítica, não vai crescer. Então, Deus predestinou a vida da criança, mas predestinou os meios pelo qual ela deve crescer. Assim são os filhos de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. E como? Sem as disciplinas espirituais. Quando a secularidade já tomou conta das nossas vidas. E é muito mais gostoso a gente ficar no celular. É muito mais aprazível todas as outras coisas. Mas isso vai dar para você doses de dopamina no seu cérebro. Ficar rolando réus assim. É gostoso ou não é? É bom ou não é? Amém? É bom, não é, irmãos? Pode dizer que é bom. Você vai dizer que você não faz isso. Pegar o réus assim, ó. Você olha, seja no Facebook, Instagram, qualquer coisa. Você pega e vai ali, ó. Só aqui, ó. O dedinho. Não é verdade? É gostoso, né? Isso dá uma sensação, né? Traz uma sensação de prazer pra gente. E cada vez que você... É dopamina. Pum, na mente. Dopamina. E com essas doses exageradas de dopamina na nossa mente, quem é que vai ter interesse por Bíblia, irmão? A gente vai assistir alguma coisa... O que vem? O que nós queremos? A Raíssa gosta de filme de ação. Quer ver porrada. Mas é legal, eu também gosto. E não é pecado, não. Só estou dizendo que aquilo que é exceção não deve virar regra na nossa vida. Aquilo que é exceção não deve virar regra na nossa vida. Qual é a regra para a nossa sobrevivência do nosso corpo? Você come só de vez em quando? Eu vou jantar só hoje, eu vou jantar uma vez por semana. Vou comer uma vez por semana. Não é assim. Você se alimenta todos os dias, não é? Agora, se o alimento para o seu corpo tem tanto valor, quanto mais o alimento para a alma deveria ter? Muito mais. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja Deus. Agora, olhe para nós. Essa foi a fala de Pedro para aquele homem que estava necessitado. Ele disse, olha para nós. Jesus está dizendo, olha para mim. Você tem um problema? Você já se acostumou com esse problema seu, com essa doença que você tem, com essa situação na sua casa, na sua família, e você acha que isso não tem jeito e você já se acostumou com isso? Não aceite nada menos do que a promessa e a palavra de Deus para a sua vida. Lute por isso. Batalhe por isso, é uma promessa sua. Deus disse para o povo de Israel, está vendo aquela terra lá que mana leite e mel? É sua. Ah, glória a Deus, é só entrar. Tem nada para fazer lá? Tem sim, você vai lutar lá, você vai batalhar lá, mas tem gigantes lá, parece gafanhoto perto deles. E tinha os outros, falou, e aqueles dois lá, que é Josué e Caleb, falou, não, nós vamos batalhar por a promessa de Deus, nós vamos ganhar. E o outro já queria apedrejar. Ai meu Deus do céu, é tão difícil para nós, é tão sofrido. Eu quero dizer que quando você fica do lado da palavra de Deus e da promessa de Deus, aqueles que estão às vezes do seu lado, ao seu redor, vai contra. Eles vão contra aquilo. Muitas vezes vão contra só porque você quer abraçar o que Deus prometeu para você. E as pessoas se tornam seus inimigos. Muitas vezes. Por você afirmar aquela realidade. Então, irmãos, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para o Calvário, olhe para as promessas de Deus que foram colocadas ali. E ele olhando, eu não tenho prato nem ouro, eu não tenho uma dipirona para te dar, um diclofenaco, eu não tenho um paracetamol, né? Não tenho nada disso, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, anda, seja curado, creia. E Jesus sempre dizendo, seja feito segundo a sua fé. Seja feito segundo a sua fé. Não tem fé? Tudo bem, procure um médico. Mas Deus tem os meios, irmão. Deus tem os meios. E Ele nos dá. Coisa interessante. E Pedro tomando pela mão,
Pedro não soltou enquanto ele não estivesse firme. Aleluia. Enquanto ele não tivesse firmado seus pés, seu calcanhar, Pedro não soltou não. Mas depois que ele estava firme, Pedro soltou. Aí ele entrou pulando no templo. Isso é algo interessante que nós podemos contar com a graça de Deus. É que é a graça que segura a sua mão. Ela que segura, você não vai cair. Se você estivesse dependendo de você mesmo, pode ter certeza. Mas é certo, aquele que está em pé, toma cuidado com o cara, mas vai cair mesmo. Mas quando é Deus que está segurando a sua mão, quando é Ele que diz, eu te tomo pela sua mão, e eu te levo, então confia nisso. Não importa que as pessoas vão chamar você de qualquer outra coisa. Lógico que vão chamar. Quiseram apedrejar Josué e Caleb porque tinha ficado com a promessa de Deus. Você acha que não vão querer te apedrejar de qualquer forma? Vão fazer isso, esteja preparado para isso. E tomando pela mão, até que ficasse firme. E de um salto se pôs em pé. E passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saltando e louvando a Deus. E é lógico, quiseram até ainda, nós vemos que depois os fariseus estavam criticando a Pedro e João, porque tinha trago uma palavra de promessa para a vida daquele coxo. E aí, mas já que não, mas tinha que vir de nós. Se tem algum benefício, tem que vir de nós, não pode vir do outro, não é isso? E quantas vezes, irmãos, aqueles que estão levando a palavra de Deus, a inadulterável palavra de Deus, quantas vezes você acha que eles deverão ser criticados ainda? Por mostrar para as pessoas que existe uma promessa de Deus para a vida delas. São criticados, porque mostram a realidade e a verdade do poder de Deus. Aí são criticados. E aí nós ficamos tudo, muitas vezes, né? Tudo magoadinho. Olha o que falou de mim. Olha o que fez comigo. Se chamaram Beelzebul, pai de família. O que vão fazer com seus servos? Esteja preparado. Esteja preparada para isso. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser Ele mesmo aquele que pedia esmola. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, embora nós não estamos olhando para a vida de ninguém para validar a palavra de Deus, há uma mudança, há uma transformação. As pessoas sabiam quem era aquele homem que pedia esmola. Agora, quem viu? Todo o povo viu. E no meio de todo o povo, tinha aqueles que glorificavam a Deus, e tinha aqueles que amaldiçoavam o vaso por quem Deus estava trabalhando. Sempre vai ter essas duas classes de pessoas na nossa vida, ao nosso redor. Aqueles que vão glorificar a Deus, quando a verdade de Deus for manifesta, e aqueles que vão criticar. Sempre houve, sempre vai haver, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre vai haver. Quando Deus não tira, muitas vezes, e Deus é maravilhoso, porque Ele faz isso. Ou Ele tira esse empecilho, se Ele vê que isso é viável, que isso vai glorificá-lo, Ele tira, mas muitas vezes Ele deixa ali. Ele deixa porque aquilo ali é para a glória dele. Mas você fala, por que Deus não tira isso da minha vida? Tem certas coisas que, se Ele tirar da sua vida, isso às vezes certos problemas na sua vida é a única coisa que te mantém. Porque se Ele tirar, você se ensoberbece. Ele não tira. Certas coisas Deus decreta que aconteça para a sua glória. Como Lázaro, né? Morrendo. É amigo de Jesus, né? Tá deixando um cara morrer. Ele disse, esse mal não é para a morte. Esse mal não é para a morte. Aí Lázaro morre. Primeira coisa que acontece, mas ele não diz que esse mal não era para a morte? Até parece que existe morto para Deus. A Bíblia diz, para Ele todos vivem. Ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Para Ele não existe morte, existe sono. Olha lá,
esse mal não é para a morte. Não é para a morte, mas morreu? Ó, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Ué, mas se ele dorme, ele está bem, então. Acho que eu vou ter que falar na linguagem de vocês, né? Porque se eu falo na linguagem de meu pai, vocês não estão entendendo. Vou ter que falar na linguagem de vocês. Mas Lázaro morreu. Tá? Mas eu vou ressuscitar. A linguagem de Deus é essa. A linguagem para o cristão é essa. É a mente de Cristo. É aquilo que Deus disse. Né? Como cemitério. Cemitério quer dizer o quê? Dormitório. A palavra cemitério, ela vem da fé cristã. A palavra cemitério significa dormitório. Toda vez que um cristão morria, eles diziam assim: Ih, morreu, bateu as botas, ou como as pessoas usam no eufemismo, né? Não, o cristão não tem isso, não precisa usar eufemismo não, porque nós temos uma fé que é o seguinte: dormiu em Cristo, aleluia, está dormindo, e virá a hora em que todo aquele que dormiu em Cristo ouvirá a voz do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que falar segundo as palavras de Deus. Não importa quanto a situação seja contrária àquilo. Não importa o que o secularismo, o que a sociedade tenta incutir em nossas mentes. Não vamos aceitar. Por mais que tenha alguma coisa ali para provar. E tem gente que vem e consegue provar aquilo de acordo com a ciência. Ó, o seu problema é esse, assim, e você tem que fazer isso. Se você fazer isso, vai mudar a sua situação. Só que fazer isso é contrário à palavra de Deus. Fazer isso é contrário à palavra de Deus. Aí eu vou pelo que a sociedade diz, por causa daquela realidade. Jesus disse: fariam tão grandes sinais, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Falando de sinais espirituais, quanto mais essas coisas da medicina, irmão. Jamais, jamais. Então, um exemplo aqui que a gente estava conversando com a irmã Isa. A pessoa fala: ah, não, eu já tive tantos filhos, não posso ter mais filho. Não posso ter mais filho, por quê? Aí você vai no cerne lá do verdadeiro motivo do que, por que não pode ter filho. Porque as coisas estão difíceis, irmão. Ah, não tá fácil criar filho hoje não. O salário tá R$2.000. Meu filho gasta 500 só de fralda. Como que eu vou conseguir? Você está contando com a força do seu braço? Ah não, vou planejar. Não, irmão, tem gente que planeja filho, irmão, como se fosse casa. Tem gente que trata a vida que é que Deus é o provedor da vida. Aí o que a pessoa faz? Ela entra no meio da sociedade, daquela visão social. Não, para ter filho vamos planejar. Esse ano eu quero um filho. Ano que vem quero 2. E depois? Depois vou operar. Eu vou operar porque você é dono da vida? Desde quando você é dono da vida? Os seus filhos, você acha que serão seus filhos lá do outro lado? Seu marido, sua esposa vai ser seu marido e sua esposa lá do outro lado? No céu não casam nem se dão um casamento, são todos como os anjos. O seu filho é seu irmão lá. Louvado seja Deus. Então que negócio é esse? Deus me deu um filho? Glória a Deus. Senhor, fala: Senhor, é seu filho, é o que o Senhor deu. Eu vou criar, vou fazer isso aqui com tudo que é em mim, mas olha, eu estou confiando em Ti. O Senhor é aquele que cuidou de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Os sapatos dele não envelheceu, a roupa não envelheceu. Lá não tinha açougue, lá não tinha médico. E os neném, como que fazia? A preocupação, irmão. É lógico que a gente deve ser prudente em tudo, ter a sua reserva por causa da sua família, ser prudente, mas lembre-se disso, é Deus que está no controle. Conversando com um pastor esses dias atrás da Assembleia, que eu fui vender uma máquina para ele, achei que ele nem ia querer comprar a máquina mais depois do que eu tinha falado para ele, falei: perdi a venda. Mas conversando com ele, vendi a máquina para ele lá e começando, falei: vendi, agora vou conversar, né? Tô brincando, mas coisa séria. Ele falou assim: então, já tive 4 filhos e agora eu operei. Irmão, por que você operou? Não tá fácil criar filho não. Falei: nossa, e você é pastor, você ensina isso aí lá para os seus membros da sua igreja?
Você ensina para os seus membros que eles têm ele está acima de Deus para decretar. Quero ou não quero. Quer ter filho, não quer ter filho. Você não quer ter filho, então não tem relacionamento. Você acha que mudou o que Deus disse no princípio? Crescei-vos e multiplicai-vos. Mas é eu que estou no controle ainda. É eu que estou cuidando. O Jó podia ter falado assim, nossa, eu tive 10 filhos, mas me deu tanto trabalho. Não quero mais filho, não. Olha, todos eles lá, quem sabe eles amaldiçoou a Deus, né? E coisas tais. Não, teve mais 10. E aquele que cuidou dos 10 que ele tinha lá, cuidou dos outros 10 que ele teve depois. Era bênção, irmão. Filho é bênção de Deus. É Deus trazendo vida através do seu útero, da sua relação. É Deus criando vida através disso. Mas a pessoa... Olha que coisa terrível, misericórdia. A Ana, quanto tempo ficou lá? Todo ano ia no culto lá em Siló. Eu quero filho, eu quero filho. Uma mulher sem um filho naquela época é como uma inútil. Mulher que não produz filho é inútil. Era assim que os homens pensavam. Então toda mulher, para que ela pudesse se sentir honrada, ou se sentir alguém útil na sociedade e para Deus, ela tinha que ter um filho. Então Ana pedia, Deus nunca deu. Aí um dia que ela entendeu o que era o reino, um dia que ela entendeu o que realmente é a glória de Deus, ela falou, Senhor, eu entendi. O que o Senhor me dá não é meu, é seu. Então o que o Senhor me dá, eu te dou. Porque é seu. Só me permite fazer isso. Permite ser abençoada. Oh, glória a Deus. Aí Jesus encontra a mulher no caminho, a viúva de Naim. E ali ela vem, ela já tinha enterrado o marido. Ela já estava provavelmente sendo criticada pela sociedade do seu dia. Perdeu o marido, não tem mais valor, não tem utilidade nenhuma. A única coisa que sobrou era o filho. De repente o filho dela morre também. Aí Jesus encontra ela ali no caminho. E aquela mulher chorando. Jesus consegue enxergar tudo. Ele vai além das aparências. Ele enxerga o que está lá dentro do profundo. Ele vê o quanto essa mulher ama a Deus. Ele vê algo lá dentro. E ele vem. E ele ressuscita. Ele tira o opróbrio dela. Nossa sociedade. E o que ele fez por nós? Meu Deus do céu. Nos dando a vida eterna. Tirando todo esse opróbrio que estava sobre nós. Tomando para si todas as nossas dores. Todas as nossas vergonhas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós ainda caímos muitas vezes na ideia de ir na lábia da sociedade do que aprendemos dos nossos pais e coisas tais. Então, irmãos, esta mensagem que eu gostaria de trazer hoje aqui para os irmãos, nós não pregamos muito mensagem temática. Eu não me importo se a mensagem é temática ou expositiva, embora eu creio que haja uma possibilidade de um crescimento muito maior quando a mensagem é expositiva. Mas quando a mensagem é temática, se ela não sai dos padrões das Escrituras, ela vai edificar tanto quanto, porque é a palavra de Deus também. Amém? Então louvado seja Deus por isso. Vamos lembrar disso. Não vamos aceitar nada mais. Então não adianta querer vir me colocar num lugar onde não tem promessa disso na Bíblia, né? Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, irmão, serve a Deus, mano. Vem para a igreja que você vai ver que Deus vai abrir a porta de emprego para você. Deus vai te dar um carro novo. Aí você vai se satisfazer, você vai se acomodar. Um carro novo. O carro fica, tudo isso fica. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Glória a Deus, Ele pode fazer isso. Mas não é isso que Ele está te oferecendo. Não é só isso, vai além, vai além. Se contarmos com Deus só para as coisas dessa vida, a Bíblia diz, somos os mais miseráveis. Você não sabe o que Deus tem. Não entendeu o que é o Evangelho? Se Ele não poupou o seu próprio filho, você acha que a vida de Jesus está equivalente a um carro? A uma casa? O que é isso?
Quer equiparar a vida do Filho de Deus com essas coisas temporais, que a traça e tudo consome, o ferrugem? Não, se Ele não poupou o seu próprio Filho, mas nos entregou o seu Filho, como não nos dará com Ele então todas as coisas? E não é orgulho, irmão, você não aceitar menos do que a promessa de Deus. Tem gente, isso pode ser confundido. Embora você não mereça, a promessa é sua. Agarre, abrace, segure e diga: é minha, eu não solto. Não importa o que o homem diz, não importa o que a ciência diz, o psicólogo disse, a filosofia disse, não me importa. Não importa o que o médico diz, o médico errou por não compreender os mistérios da fé. Amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. E todos viram, reconheceram que era aquele homem que pedia esmolas. É muito fácil os de fora, muitas vezes, ver uma mudança em nós. Eles olham porque eles não estão perto de você. É mais difícil para eles notar as suas falhas e as suas fraquezas, os seus pecados. Mas quem está do seu lado e convive com você todo dia? Esses estão sujeitos a ver as suas falhas e seus defeitos. Então, é para esses que você deve ser mais dedicado. É para esses que estão dentro da sua casa que você deve ser mais dedicado. Porque você quer glorificar o nome do Senhor. Isso vai acontecer, não deve acontecer só lá fora não. O povo que via ele lá todo dia, mas é quem está do lado, é quem está convivendo ali, lado a lado, que está vendo. E aí, para os de fora você vive uma vida de graça, porque eles notam a diferença. Mas para os de dentro você vive uma vida de lei. Você trata os de dentro como se fosse na lei, e os de fora trata de graça. Não, de modo algum. É totalmente individual. Ele me chamou a mim. Então, tanto de fora como de dentro. Amém? Vamos falar com o Senhor nesta hora. Bondoso Deus e querido Pai Celestial, dai-nos graça, Senhor. Aquilo que eu não pude fazer com as minhas palavras, com a minha simplicidade, o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, regar esta semente do Evangelho, a semente da Tua Palavra. E a Tua Palavra é a verdade, Senhor. E foi preservada, Senhor, para que nós pudéssemos conhecer as coisas, como disse Paulo, que nos é dado gratuitamente por Tua graça. Ó Pai Santo, que esta lição não nos deixe ficar acomodados na situação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de todo o argumento e desculpa do nosso coração incrédulo. Oh, querido Deus, assim como Pedro disse, olha para nós, que o Teu Santo Espírito também possa inclinar os nossos olhos, para que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender estas coisas, Pai, para a Tua honra e a Tua glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Você foi abençoado? Amém. Louvado seja Deus. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe, e até a próxima reunião, se Deus quiser.